Está se preparando para concurso, Enem e provas de Instituto Federal? Esse é o canal, porque aqui a gente vai direto ao ponto, passando dicas e macetes que farão toda a diferença na hora da sua prova para que você alcance a aprovação. Sendo assim, bora para a questão. Questão de número 28 do Instituto Federal de Alagoas, prova 2024, que diz: considere a inequação x² menos 8x mais 16 maior ou igual a zero. Dadas afirmativas. Primeiro, a inequação é satisfeita para todo valor de x? Segundo, existe um único valor de x que torna x² menos 8x mais 16 igual a zero? Terceira, existem valores de x que tornam x² menos 8x mais 16 negativo? Verifica-se que está ou estão corretas as alternativas. Aí, quando a gente encontrar as verdadeiras, a gente marca a alternativa correta, beleza? Vamos analisar. A primeira coisa que a gente precisa saber aí é a respeito de uma inequação. Bom, inequação é uma equação matemática. Ao invés de utilizar uma igualdade, utiliza uma desigualdade, que é o símbolo de maior que e menor que. Isso sempre fez uma confusão na minha mente. Eu sempre ficava direita ou esquerda. Até que eu comecei a pensar da seguinte maneira, pensando numa flecha. O índio maior sempre atira a flecha no menor. Por exemplo, o número 7. O número 7 ele é maior que o número 5. E o número 7 também é maior que o número 6. Perceba, a abertura da flecha sempre está direcionada para o maior e a ponta da flecha para o menor. O que vai mudar é só a maneira de ler. Como nós vemos isso? 5 é menor que 7, assim como 7 é maior que 6. Mas essa mesma equação também poderia ser escrita da seguinte maneira: 7 é maior que 5. Também poderíamos dizer que o 5 é menor que 6. Perceba de novo, a abertura da flecha sempre está virada para o lado do maior. O que vai mudar é só a maneira de ler. Então você para de confundir maior que, menor que, direita, esquerda, não. Só observa o seguinte, a abertura fica virada para o maior, a ponta da flecha aponta para o menor, beleza? Professor, e quando fala desigualdade? Quando aparece assim, ó, x maior ou igual a zero. O que significa isso? Que x, galera, pode ser qualquer valor maior ou igual a zero. Ou seja, ele pode ser o zero. Já numa equação que aparece x é maior que zero, quer dizer que x pode ser qualquer valor maior que zero, mas não pode ser o zero. Beleza? Se for aí no universo dos reais, pode ser 0,00001, mas não pode nunca ser zero nesse segundo caso, beleza? Então, quando tem um tracinho embaixo, quer dizer que pode sim ser igual àquele número. Quando não tem um tracinho de baixo, não pode ser aquele número. Beleza? Então, feita essa revisão, agora bora para a questão. Galera, analisa aí. Nós temos uma inequação de segundo grau e a primeira afirmativa diz: a inequação é satisfeita para todo valor de x, ou seja, qualquer valor que eu substituir ali vai dar sempre maior ou igual a zero. Como é que eu testo isso? Galera, existem infinitas possibilidades. Eu poderia começar testando 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4, mas aí ia demorar. E eu ainda ficava na dúvida, será que vai faltar algum número que não dê o valor maior ou igual a zero? Qual a melhor maneira de analisar isso? É desenhando o gráfico dessa equação de segundo grau, beleza? Então vamos lá agora falar sobre o gráfico da equação de segundo grau. Então a gente tem aqui um eixo na vertical, que é o eixo Y, e na horizontal a gente tem o eixo X, beleza? Então vamos marcar aqui, eixo Y e eixo X. Lembrar também, nossa equação de segundo grau é essa, ó, x² menos 8x mais 16. Vamos analisar essa inequação e lembrar de um detalhe. O gráfico da equação de segundo grau é uma parábola. Mas como é que eu sei que a parábola vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo? Ou seja, o sorrisinho. Pelo sinal da equação. Ó, se o sinal dessa equação for negativo, negativo, galera, é triste. Logo, concavidade para baixo. Se o sinal dessa equação for positivo, logo a parábola terá concavidade para cima. Isso é importante, galera. Positivo, concavidade para cima, sorrisinho. Negativo, concavidade para baixo. Vai ser importante para a gente determinar o gráfico e saber para quais valores vai ser maior que zero ou não, beleza? Outra coisa importante que nós precisamos saber é que nenhuma parábola tem o vértice. Então, aqui no valor do vértice da parábola, que é a ponta mais baixa ou a ponta mais alta da parábola, ela vai ter um x do vértice e ela também vai ter um valor para esse y do vértice. Então, a gente vai aprender agora a calcular esse x do vértice e esse y do vértice, beleza? A partir daí, a gente consegue desenhar
a parábola. Ele já é uma certeza para nós. Esse número 16, a gente sabe que ele é o valor de C, não é? Porque toda equação de segundo grau ela pode ser escrita da seguinte maneira. AX ao quadrado, ou seja, A é o valor que acompanha o x ao quadrado, B é o valor que acompanha o x e C é o valor que aparece sozinho na equação. Logo, C é 16. O que significa isso, professor? Significa dizer o seguinte, que essa parábola vai cortar o eixo y no valor 16. Então, ela vai passar por aqui, beleza? Agora, preciso saber qual o x do vértice e qual o y do vértice. Professor, como é que eu determino agora o x do vértice e y do vértice? É assim, galera, ó. X do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Tranquilo? Então, vamos determinar. Portanto, o x do vértice vai ser menos b. Quem é b? Ó, b é menos 8. Então, vai ficar menos 8, porque o menos já é da forma, e o menos 8 é da equação, dividido por 2 vezes a. Quem é o a? O a é o número que acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui? 1. Beleza, 2 vezes 1. Logo, o nosso x do vértice vai ser igual a menos com menos mais, 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Ah, tranquilo, professor. Então, já sei que vai passar aqui no 1, 2, 3, 4. Exato. Já achei o x do vértice, é 4. Agora, vamos achar quem? O y do vértice. Bora achar o y do vértice? Como é que acha, professor, o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Beleza? Professor, e quem é esse delta? Olha só. Y do vértice é menos, vou botar entre parênteses, ó, b ao quadrado menos 4ac. Professor, esse delta é o delta da equação de segundo grau? É aquele delta que fica dentro da raiz, beleza? É esse delta mesmo. Vamos ver já essa equação de Bhaskara, tá? Por hora grava isso. Y do vértice menos delta sobre 4a. Agora, galera, vamos substituir para resolver essa equação. Ó. Logo, o nosso y do vértice ele vai ser igual a menos b. Quem é b? A gente viu lá que b é menos 8. Esse menos 8 vai estar ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é quanto? Nosso c? O nosso c é 16, beleza? Então, c é 16. Então, ó. Tudo isso dividido por 4a, que é 4 vezes 1. Logo, o nosso y do vértice, resolvendo isso, é sinal de menos, que está fora da equação, resolvendo o que está lá. Menos 8 ao quadrado. É menos 8 vezes menos 8. Menos com menos mais, 8 vezes 8, 64. Então, vai ficar 64 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Tudo isso dividido por 4. Galera, independente. 64 menos 64 é 0. 0 não pode ser negativo. Então, vai ficar 0 dividido por 4. 0 dividido por 4 é 0. A gente descobriu uma coisa interessante agora no nosso gráfico. Ó, pega a visão. Se o x do vértice é 4, o y do vértice é 0. Ah, professor, agora eu sei de certeza absoluta que o gráfico da minha parábola, eu vou fazer até de verdinho, é assim, ó. Ele corta o eixo y em 16 e a concavidade dele bate bem aqui, ó. Ah, professor, é isso aí. Então, determinamos agora o nosso vértice, nossa parábola com concavidade para cima. Isso vai me ajudar em quê, professor? Perceba? Independente do valor, olhando para esse gráfico, ele nunca vai para o lado negativo, ou seja, sua resposta nunca é negativa. Eu quero que você entenda isso. Esses valores que você atribui aqui desse lado da equação são os valores de x. E a resposta aqui do lado é o valor de y. Aí pega a visão. Existe algum momento nesse nosso gráfico que y vai dar menor que zero? Não. Qualquer valor que eu substituir, professor, vou substituir um valor bem negativo aqui, menos 22. Beleza. Quando você olhar o menos 22 lá no gráfico, lá em cima, ele vai encontrar essa parábola. Então, em nenhum momento aqui, no nosso gráfico, vai dar valores negativos. Logo, a gente já pode confirmar o quê? Cravar o quê através do gráfico? A primeira equação é o quê? Verdadeira. A primeira afirmativa é verdadeira. A equação é satisfeita para todo valor de x, qualquer valor que você botar aqui, e agora você tem certeza absoluta, beleza? E isso é verdadeiro. Tranquilo? Vamos voltar aqui, só revisar e recapitular. Professor, o que eu precisei descobrir aí? Precisei saber quem era o coeficiente A, B e C, olhando para a equação, bem tranquilo, achar o x do vértice e o y do vértice. Quando eu acho x do vértice menos b sobre 2a, lá no gráfico.
Acho y no vértice, menos delta sobre 4A. Deu 0. Beleza? Marcamos lá também. Já sei. Sinal positivo, sorrisinho, com cavidade para cima. E o 16 é onde a parábola corta o eixo Y. Montei meu gráfico, de boa, fiz a análise. Qualquer valor de x aqui que seja, a resposta sempre vai ser maior ou igual a 0. Beleza? Olha o que diz aí a afirmativa 2. Existe um único valor de x que torna x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0? Bom, a gente já sabe que a primeira é verdadeira. Agora, a segunda. Vou explicar uma coisa para vocês. Galera, toda vez que a gente tem uma equação de segundo grau, esse grau 2 significa dizer que existe um x' e existe um x duas linhas. E esses dois valores são os valores que você substitui e a equação dá igual a 0. Você pode tentar quais são esses valores? Pode. Mas só que vai dar muito trabalho, galera. Demora muito. Você tentar, será que é 2? Será que é 3? Que vai igualar essa equação. E ele diz aqui, na afirmativa 2, né? Vai deixar ela exatamente igual a 0. E é por isso que a gente chama de raízes, os dois valores. Né? Uma equação de segundo grau tem duas raízes, ou seja, dois valores que tornam ela igual a 0. Aí, se você ficar tentando, você pode encontrar a resposta, mas vai demorar muito. E aí é onde surge o tal do Bhaskara. Para que é que serve Bhaskara, professor? A equação de Bhaskara serve para determinar as raízes de uma equação de segundo grau. Vamos lá. X ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 0. Nessa equação, eu preciso saber sempre quem é o A é quem acompanha x ao quadrado. Quem é o B é quem acompanha x. E quem é o C? O número que aparece sozinho. Beleza? E aí nós vamos aplicar Bhaskara. O que é que diz Bhaskara, professor? Bhaskara diz o seguinte, ó, que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Beleza? Essa é a fórmula de Bhaskara. Professor, mas quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Ah, professor, a gente já tinha usado esse delta para achar o x do vértice. Exatamente. E aí as pessoas costumam substituir o delta já aqui em cima. Por isso que a equação de Bhaskara aparece na maioria das vezes assim, ó. X é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Se eu disser para você que você consegue encontrar o x' e o x duas linhas sem usar Bhaskara, sem sofrer, beleza? É claro que eu quero que você aprenda a fórmula de Bhaskara, mas você consegue determinar as raízes da equação sem precisar de Bhaskara. É sério, professor? Sério. Vamos trabalhar? É o seguinte, galera, ó. O x' que a gente está procurando, que é a raiz 1, e a raiz 2, o produto entre elas, ou seja, uma vezes a outra, é igual ao valor de C. E uma mais a outra, x' mais x duas linhas, tem que ser igual ao valor de B com sinal trocado. Por exemplo, no nosso caso aqui, vou fazer de vermelho, no nosso caso aqui, o C é 16. Então, eu vou procurar dois números que multiplicado dê 16 e que a soma dê B com sinal trocado. Ou seja, se o nosso B é negativo, eu quero B positivo. Pega a visão. Dois números que multiplicados dê 16. 2 e 8. 2 vezes 8, 16. Agora, 2 mais 8 dá 8? Não. 2 mais 8 já dá 10, não é? Veja outro número agora, tranquilo. Ó. 4. Você tem certeza que você pensou nisso? 4, ó. 4 vezes 4 é 16. Beleza. Tá batendo, é o que a gente quer. Uma raiz vezes a outra igual a C, beleza. E ela mais ela, 4 mais 4, tem que ser B com sinal trocado. Ou seja, tem que ser 8. Bateu ou não bateu? Bateu. Então, não precisa usar Bhaskara. Se você substituir os valores aqui de Bhaskara, vai ficar como exercício para você para casa. Você vai utilizar Bhaskara e quando chegar no final, você vai descobrir que o x' é igual ao x duas linhas e eles são igual a 4, beleza? Isso aqui a gente diz que é a soma pelo produto. Então você vai lembrar, o produto das duas raízes tem que ser igual a C e a soma das duas raízes tem que ser B com sinal trocado, ok? Olha o que é que diz a nossa afirmativa. Ela fala assim, existe um único valor para x que torna a equação igual a 0. Bora ver se não é verdade. Ó, substitui o 4 lá na equação. Vou até apagar aqui para você conferir. Ó. Pega a visão. A gente já sabe que os nossos cilindros... Vou apagar a soma e produto, hein? Tira o print aí do Bhaskara e você vê a substituição de Bhaskara utilizando soma e produto. Vamos aplicar a raiz aí na equação. Substituindo o 4 aqui. Ó. 4 ao quadrado menos 8 vezes 4 mais 16. Tudo isso tem que ser igual a 0. 4 ao quadrado, 16.
Menos 8 vezes 4, 32, mais 16. Galera, 16 mais 16 é 32. 32 menos 32 é igual a 0. É verdade, galera. Só existe um único valor que a questão quis induzir você a errar, porque você pensa, não, é equação quadrada, x' e x duas linhas, então são duas raízes diferentes. Mas, por coincidência, nessa questão é uma raiz dupla, onde x' e x duas linhas são o mesmo valor, beleza? Então é verdade. O único valor para que torne essa equação igual a 0, logo a afirmativa 2 é também verdadeiro. Agora vamos para a afirmativa 3. Existem valores de x que tornam x ao quadrado menos 8x mais 16 negativo? Ô, galera, vamos lá. Essa daí a gente conseguia matar olhando só para o gráfico, né? Vou até redesenhar o gráfico para você analisar isso aí. Redesenhar o gráfico dessa equação. Lembre que o gráfico da nossa equação não tocava o eixo y para baixo. Em nenhum momento ele ia para baixo. Era assim o gráfico, não era, galera? Dessa maneira aqui, ó. Parábola para cima. Aí vai dizer, por que, professor, parábola para cima? Porque lá na nossa equação, ó, x ao quadrado menos 8x mais 16 maior ou igual a 0. Perceba, o valor aqui é um valor positivo. Você vai até anotar esse macete aí, galera. Ó, se o x é maior que 0, logo, positivo, sorrisinho. Se o x é menor que 0, negativo, tá triste, galera. Beleza? Esquece mais não. Parábola para cima, positivo. Com cavidade para baixo, negativo. Agora vamos analisar lá nosso gráfico. A gente tinha descoberto que cavidade para cima, porque é positivo. Aqui a gente achou o x do vértice era 4. Achamos também o y do vértice, que é o que conecta aqui, ó, era 0. Beleza. A gente viu que esse valor aqui é o valor de C, onde ele está aqui, o valor de C. O valor de C é quanto? 16. Perceba, existe algum momento, existe algum x aqui nessa reta que eu substitua e a resposta em y seja negativa? Não. Não importa quão grande seja, 100, 200, 300 mil, 1 milhão, menos 100, menos 1000, menos 10 mil, menos 100 mil, a resposta sempre em y vai ser positiva, porque o gráfico só está na parte de cima, beleza? Logo, nossa afirmativa 3 aqui, ela é o quê? Falsa. Como é que ficou nossa questão? A primeira é verdadeira, a segunda também é verdadeira e a terceira é falsa. Não existe valores negativos para y, beleza? Logo, a nossa alternativa correta aí é a letra C. C de com certeza você vai obter aprovação se você fizer a inscrição nesse canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e colocar as dúvidas nos comentários. Não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma aula, beleza? Toda questão aqui é aplicada e antes dela sempre tem revisão. Por hoje é só, fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Tchau e até a próxima.